Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, continuando com o nosso curso sobre as características essenciais da Igreja, hoje nós vamos trabalhar com o quinto encontro sobre a apostolicidade. A Igreja é apostólica. Essa concepção da apostolicidade da Igreja nós encontramos lá em Atos dos Apóstolos, principalmente capítulo 2, versículo 41 e 47, e seguintes, quando há o relato de São Lucas de que constantemente pessoas se apresentam aos apóstolos para aderir à comunidade, fazendo parte dessa igreja. Tertuliano, já no século III, faleceu Tertuliano no ano 2020, ele nos dá a notícia dessa apostolicidade original da igreja. A igreja nascente, olha que nós estamos ainda quando ela era perseguida, antes da liberdade decretada por Constantino. Então Tertuliano vai nos dizer ainda, foi primeiramente na Judéia que ele, os apóstolos, escolhidos e enviados por Jesus, estabeleceram a fé em Cristo e começaram a instalar igrejas. Depois se dispersaram pelo mundo e anunciaram às nações a mesma doutrina e a mesma fé. Em cada cidade fundaram igrejas, das quais partia, deste momento, as outras igrejas recebendo a mesma fé, o mesmo evangelho. A semente da doutrina, pregada pelos apóstolos, e continuam a receber por todos os dias para converter-se em igrejas, ou seja, a multiplicação da comunidade. Continua então Tertuliano, por isso mesmo são consideradas apostólicas, dada que são filhas das igrejas apostólicas. Tradição apostólica, pregação dos apóstolos. Mas, além de Tertuliano, como que nós vamos entender o significado da apostolicidade? O que é essa apostolicidade? Como que ela se desenvolve? Toda fonte parte da Sagrada Tradição. É preciso fazer uma reflexão com os escritores sagrados e eclesiásticos para entender e professar a apostolicidade da Igreja. A própria confissão de fé de Nicéia Constantinopla professa a apostolicidade da Igreja. Nós já trabalhamos com as três primeiras essências. A autoridade permanente dos apóstolos e da origem apostólica tem seu fundamento na constituição cristológica da própria Igreja. Jesus, o enviado do Pai, nós vemos lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 1, e do mesmo modo ele envia os apóstolos. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós vemos lá em João, capítulo 20, versículo 21. E para que se cumpra a missão, lhes envia o Espírito Santo, que lhes recordará tudo o que lhe foi dito, o que Cristo disse. Nós temos essa promessa lá em João, capítulo 14, versículo 26. Assim, a igreja foi constituída sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, lembrado também por São Paulo, lá em Efésios, capítulo 2, versículo 20. O enviado, aí vem um detalhe, é como quem o enviou, ou seja, mantém as mesmas características. Significa que o enviado não é um delegado, é o representante de quem o envia. Por isso, nós vemos, quem vos escuta é a mim que está escutando. Quem vos despreza é a mim que está desprezando. Quem me despreza está desprezando aquele que me enviou. São
O Cristo recorda isso lá em Mateus capítulo 10, versículo 4, também em Lucas 10, 16 e em João capítulo 13, 20. Ou seja, a fidelidade desse envio. Os apóstolos são as testemunhas originárias e primeiras da mensagem de Jesus e da sua ressurreição. Por isso, temos a notícia da sua vitória sobre o pecado, relatada, testemunhada e transmitida pelos apóstolos. Se não fosse assim, certamente muitos relatos de Jesus teriam sido esquecidos e o Evangelho não teria toda essa riqueza que nós temos. Portanto, são eles, os apóstolos, que, apoiados na igreja, como testamento vivo e testemunhas de Jesus Cristo. É a presença de Cristo histórico. A apostolicidade da igreja significa que não pode haver outro evangelho, como São Paulo nos coloca lá em Gálatas 1, versículo 7, que estão ligados à fé transmitida de uma vez para sempre pelos santos, ou seja, os apóstolos. Lembrar lá em Judas, versículo 3. A doutrina e ao legado dos apóstolos, nós temos relato em 1 Timóteo, 2 Timóteos, ou seja, nessa apostolicidade. Baseada na apostolicidade, a igreja é uma guarda e testemunha da fé para sempre. Por isso, ela é uma só, por todos os séculos. Nós não temos várias igrejas, instituições. Nós temos várias comunidades, mas a igreja é uma, como já vimos. Com esse raciocínio, Walter Casper, de vez em quando eu cito aqui, na sua obra A Igreja Católica, ele expressa a apostolicidade da igreja, juntamente com as outras notas essenciais que nós já estudamos. Walter Casper vai nos lembrar. A apostolicidade expressa a autoconsciência fundamental para a igreja de ser a igreja de Jesus Cristo, na qual o próprio Jesus pode ser ouvido pela boca dos apóstolos. Ele continua, portanto, enquanto as propriedades essenciais da unidade, da catolicidade se refere à comúnio sincrônica da igreja existente no tempo presente, isto é, a comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo no Espírito Santo. No caso da apostolicidade, trata-se da identidade e continuidade diacrônica da igreja com os apóstolos e a igreja de todas as épocas. Não há desvinculação. Isso pode até ser ridicularizado como conservadorismo por alguns, com falta de flexibilidade ou como hostilizado ao progresso. No entanto, continua Walter, justamente essa fidelidade nos previne de ficarmos à mercê de todos e de qualquer vento que possa soprar. É a opinião que rapidamente se sucedem, ou seja, essa fidelidade. O fundamento apostólico proporciona à igreja um pé de apoio firme e confiável. É assim, então, que o escritor nos apresenta essa apostolicidade. Agora, pegando a Sagrada Escritura, os Evangelhos, São Lucas apresenta apóstolo como atuação terrena de Jesus, ou seja, através dos apóstolos, Jesus age. E isso está lá em Lucas, capítulo 6, versículo 13, Lucas, capítulo 17, versículo 5. Quando trata da escolha dos apóstolos e conclama-os a ter fé, ou seja, na instituição apostólica, quando Cristo os chama, ainda os recomenda a ter a fé. É referência à continuidade
da ação de Jesus ressuscitado na igreja. Ou seja, a apostolicidade é uma autenticidade, é um relato do Cristo real histórico. É o mesmo processo ocorrido na eleição de Matias, como apóstolo, quando foi eleito como sucessor do traidor. E lá nós temos que conferir em Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 26, constituindo essa apostolicidade da igreja. Também São Paulo, da mesma forma tardia, é escolhido pelo Senhor para ser o apóstolo dos gentios. Lá em Atos dos Apóstolos, nós vemos essa eleição, que vai ser chamado de Cristo, no capítulo 9, versículos de 4 a 7. A igreja, então, cumprindo sua vocação e instituição cristológica, ela é apostólica. É uma marca da sua identidade, é a sua identidade, é o seu selo, que juntamente com os demais, una, santa, católica, é a única igreja fundada por Jesus Cristo. Não é obra humana, mas divina, para congregar todos como filhos de Deus em Cristo Jesus. Assim, nós terminamos essa primeira parte, a apresentação da igreja e as suas notas essenciais, as suas características. No próximo encontro, que será o último, nós vamos tratar da missão da igreja. E nós pedimos que com esse nosso trabalho, os nossos seguidores, já são muitos, graças a Deus, também se inscrevam para que essa igreja, esse trabalho, possa continuar a ser um instrumento de evangelização, um instrumento da verdade, um instrumento da fé. E que Deus abençoe a cada um e abençoe todos aqueles que acreditam nessa igreja e toque o coração daqueles que não acreditam para que se convertam à única verdade deixada por Cristo e mantida pelos apóstolos na sua tradição apostólica. Fique com Deus, tenha um bom estudo, acesse o canal, pegue o texto que está publicado para fazer dele também um reestudo, um reconhecimento dessa apostolicidade. Fique com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.